Tenho tido muito mais pesadelos que o normal. No geral, sempre estou fugindo, correndo de algo ou alguém. Nunca consigo me lembrar. Nessa angústia, eu acabo acordando no meio da noite assustada extremamente, com a sensação de que ainda preciso fugir disso, ou que essa coisa está me observando. Tenho visto em muitos sonhos caixões e sempre acordo com essa imagem na cabeça. Esse texto que eu acabei de ler é um relato de um sonho, o sonho de Fernanda, de 19 anos. Ela relatou para o livro Sonhos Confinados, o que sonham os brasileiros em tempos de pandemia, organizado pelo Christian Dunker e outros professores de algumas das principais universidades do Brasil. A gente abre esse podcast para continuar o tema sonhos que a gente começou no último episódio. Eu estou aqui com a Andrea e a gente trouxe um convidado hoje. Estamos em mais um podcast Entre Vincos, o nosso 25º podcast, que pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e também no site Recriando Vínculos. Nós estamos gravando esse podcast no dia 1º de maio, que é um feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E para continuar esse tema tão importante dos sonhos, nós convidamos o psicanalista Giovanni Guidi, que vai dialogar conosco a respeito dos sonhos. Giovanni, seja bem-vindo. Peço para que você se apresente melhor. Eu sei que você tem muitas qualificações, então, sua vez agora de se apresentar. Andréia, oi Kit, oi pessoal que está ouvindo o podcast. Meu nome é Giovanni, eu sou psicanalista e também sou professor da faculdade Anhanguera aqui em Piracicaba. Eu dou aula no curso de psicologia e eu também tenho aqui em Piracicaba um projeto, né, que envolve arte com psicanálise. E esse projeto, né, a gente, antes da pandemia, fazia encontros presenciais a cada 2 meses. Normalmente a gente trazia uma arte, né, que normalmente eram filmes, então a gente exibia filmes e depois a gente discutia os filmes que a gente exibia. Então a gente convidava uma pessoa para falar sobre o filme, né? Normalmente o filme tinha uma relação com a psicanálise, com alguma coisa relacionada, né, à psicanálise, e depois a gente abria espaço também para o público poder falar sobre o que eles ouviram ou quais eram as impressões deles sobre o filme. E hoje em dia a gente, né, tem feito esses encontros via live através do Instagram do Sublimação. Muito bacana, Giovanni. Espero que as pessoas possam então acompanhar o projeto Sublimação. E aproveitando então a sua presença aqui, a gente gostaria que você falasse um pouco dos sonhos na psicanálise. Como que a psicanálise compreende os sonhos? Qual é a história dos sonhos na psicanálise, que eu sei que é muito importante? Gostaria que você explanasse um pouco esse tema para a gente, para os nossos ouvintes, um tema tão interessante. Tá joia, Andréia. Os sonhos, ele aparece na psicanálise desde o começo da criação da psicanálise pelo Freud. A gente pode pensar assim que o Freud, né, começou a trabalhar com os sonhos, começou a analisar os sonhos a partir do momento em que ele tira o foco total que ele tinha nas neuroses, naquilo que era considerado patológico no ser humano, e ele passa a tentar compreender aquilo que também é normal em todos os seres humanos. Então o Freud, ele começa a se interessar pelos sonhos, ele começa a se interessar também por outros fenômenos psicológicos, como o esquecimento, como as lembranças, né? Como que a gente lembra, como que são construídas as memórias.
E ele também parte, ali no final da década de 1890, a elaborar uma das principais obras dele, chamada A Interpretação dos Sonhos, que ele publica em novembro de 1899, só que ele coloca ali, né, no frontispício do livro, na primeira página do livro, 1900, porque ele queria que fosse um livro que dialogasse com o século XX. Então, Freud ele tinha essa preocupação, Freud ele tinha um enorme zelo por esse livro, é um livro que ele vai constantemente revisar ao longo da carreira dele, né? Ao longo dos avanços da teoria psicanalítica. Ele sempre acrescenta notas, retira trechos do texto, ele constantemente o revisiona. E para o Freud, né, os sonhos era considerada ali para ele, né, uma via de acesso ao inconsciente. Da mesma maneira que os sintomas dos neuróticos, principalmente os sintomas das histéricas, né, que ele atendia, ele percebia que os sonhos também era uma via de acesso ao inconsciente. Então, para o Freud, o mais importante do que o sonho em si, né, a gente pode pensar o sonho sonhado enquanto, como se fosse um filme. Para o Freud, o mais importante é o relato que a pessoa que sonhou faz a respeito do sonho. Então, aquilo que a pessoa lembrou, aquilo que ela consegue estruturar ali em palavras, né, a respeito do sonho. Então, isso é mais importante para o Freud e também é mais importante para nós, psicanalistas, hoje em dia. Então, normalmente a gente não lembra o sonho como a gente o sonhou, porque a gente esquece muitas coisas, a gente não se recorda de alguns elementos, mas para nós é importante o relato que a pessoa vai fazer sobre esse sonho, a construção que essa pessoa faz sobre esse sonho depois que ela sonhou. Então isso para nós é importante. Então, dito isso, né, o Freud ele foi percebendo que, né, além de ser importante aquilo que os pacientes traziam para ele ali no consultório, né, era também importante os sonhos que os pacientes relatavam ali para ele no consultório. Então, se havia alguma coisa ali que eles tinham dificuldade para falar, por exemplo, se tinha alguns elementos ali que eles resistiam em falar, esses elementos poderiam ali aparecer nos sonhos. Então, isso é algo que vai ser importante ali para o Freud. E o Freud ele tem, né, essas duas concepções muito importantes sobre o sonho, que é a régia de acesso ao inconsciente, né, uma das vias principais de acesso ao inconsciente, e ele também tem aquela outra frase importante que é os sonhos são desejos disfarçados. Então isso também é importante. Então nos sonhos ali, né, também apareceriam esses desejos disfarçados que as pessoas normalmente não conseguiriam falar, né, não conseguiriam encontrar palavras para dizer sem ser através dos sonhos. Então, os sonhos assim na clínica, o sonho assim na análise, ele acaba sendo um facilitador ali para a gente, né, do processo analítico, porque ele de uma certa maneira vai encurtar alguns caminhos, assim. Então, aquilo que a pessoa gostaria de falar, né, aquilo que a pessoa não se sente à vontade em falar, ela pode falar através da narrativa do sonho. E para o Freud, né, a interpretação dos sonhos ela é sempre feita pelo sonhador. Não é o psicanalista que vai interpretar o sonho de quem sonhou. E para o Freud também não existiria uma chave de sonhos, assim, igual a gente encontra assim em banca de jornal. Eu sonhei com tal coisa, então isso significa tal coisa. Para o Freud, não. O sonho tem a ver com a história de vida daquele que sonhou, tem a ver com o contexto, né, no qual aquela pessoa está, tem a ver com as relações que ela tem ali com a vida, com as outras pessoas, com os contextos sociais nos quais essa pessoa está inserida. Então, é o sujeito que vai falar sobre o que ele sonhou, é o sujeito que vai trazer o que aqueles elementos representam para ele.
Então, por exemplo, nessa chave de interpretação dos sonhos que a gente encontra nas bancas de revista, né? Sonhou com cobra, então quer dizer que a pessoa vai passar por uma rasteira, né? Por alguma coisa assim, né? Para o Freud, né? E para nós da psicanálise, a gente vai entender o que essa cobra significa para o sonhador, o que esse elemento significa ali para aquele que sonhou. Então, o sonho ele tem essas coisas importantes, né? E é importante isso, essa questão da narrativa, que é a tentativa do sujeito também conseguir colocar em palavras aquilo que ele está vivenciando, aquilo que está acontecendo com ele ali naquele momento. Então, muitas vezes, uma das formas que ele encontra, né, de fazer isso é sonhando, é através do sonho. Muito importante toda a sua fala, né, Giovanni? Porque realmente a gente vive com tantas informações, algumas coisas vão virando senso comum e não procedem na nossa prática, acaba criando muita confusão. Eu gostaria, então, a partir disso que você falou, de pensar junto com você e com a Kitty, com os nossos ouvintes também, como a linguagem do sonho está se expressando hoje, até trazendo esse livro que a Kitty leu um trecho, né, que é esse trabalho muito interessante de psicanalistas de várias universidades que foram coletando sonhos brasileiros, no caso, e discutindo esses sonhos, os sonhos da pandemia. Nós estamos hoje na marca de 400 mil mortos, estamos vivendo um massacre aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas falando do Brasil, vivemos um genocídio. E como é que você está percebendo os sonhos hoje, né? E qual é a literatura, talvez, do passado, né? Estou me lembrando do livro Sonhos do Terceiro Reich, me corrija se é esse o nome, e outros que você possa trazer para a gente, né? Porque não é novo isto, né? De coletar sonhos de momentos de horror e de terror da humanidade. Não é novo isto. E isso está sendo feito, portanto, agora. Acho que esse livro é muito importante, né? Esse livro Sonhos Confinados, porque poderá ser, no futuro, já é, né? Mas pensando no futuro, uma narrativa sobre o que nós estamos vivendo, sobre esse momento de muito horror, esse momento onde as pessoas nos relatam, acho, na clínica, falando da clínica, né? Mas acho que em outros contextos, em outros lugares também, nos relatam o desespero, o desamparo, o vazio e principalmente a falta de perspectiva. Eu acho que isso tem muito a ver também com a história da psicanálise, principalmente se a gente pensar nessa questão, igual eu comentei anteriormente, né, que pra gente o que importa é a narrativa. Então, os sonhos é uma forma da pessoa conseguir narrar o sofrimento, pensando na questão da pandemia, né? Conseguir narrar o desamparo, conseguir narrar a falta de perspectiva, por exemplo, as mudanças que essas pessoas estão tendo, né, em decorrência desse momento histórico no qual a gente está vivendo, né? Então, o sonho ele aparece, né, ao meu ver, como essa primeira tentativa de conseguir simbolizar, né, de conseguir colocar em palavras esse horror, né, que eles estão vivendo, né, que as pessoas estão vivendo. Então, isso, por exemplo, já aconteceu, né, na época do Freud também, que o Freud ele foi ouvindo, né, os sonhos das pessoas que combateram na Primeira Guerra Mundial. Então, eram sonhos, né, recorrentes que essas pessoas tinham,
Então, o Freud até ele foi tentar repensar aquilo que eu comentei com vocês, né, que aparece na interpretação dos sonhos, que é repensar essa questão do sonho ser a realização disfarçada de um desejo. Então, como que os sonhos, né, dos neuróticos de guerra, né, como que os sonhos daqueles combatentes da Primeira Guerra Mundial poderiam ser uma realização de desejo se eles sonhavam com coisas horríveis, se eles sonhavam com coisas que os angustiava, né? Porque eram pesadelos recorrentes, eram sonhos iguais, né, recorrentes, e isso chamou a atenção ali do Freud. Então, o Freud, né, para tentar dar conta de teorizar isso também, né, no livro Além do Princípio do Prazer, que é um livro de 1920, que também vai ser um divisor de águas ali na teoria do Freud, né, que ele vai postular a existência da pulsão de morte. O Freud ele vai trazer que esses sonhos recorrentes eram uma tentativa, né, desses ex-soldados, né, de darem conta do horror que eles viveram na Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode pensar, né, que esse horror era um horror novo, né? Eles nunca tinham experimentado uma guerra igual àquela. Então não havia, né, referências sobre guerras de trincheira, sobre gás mostarda, sobre tudo aquilo que eles passaram ali naquela experiência na Primeira Guerra Mundial. Então, como eles não tinham uma referência, né, e nós normalmente buscamos referências para lidar com os nossos mal-estares, né, isso faz parte dessa questão nossa social, né, dessa questão coletiva, dessa nossa questão de compartilhamento de sofrimentos, por exemplo, né? Esses soldados, eles acabavam sonhando e tentando dar conta daquilo que eles vivenciaram, né? Então a gente vai ter coisas parecidas também, né, ao longo da história, igual você falou, né, Andréia, de uma jornalista, né, que coletou sonhos entre 1933 e 1939 lá na Alemanha nazista, justamente sonhos das pessoas que também estavam tentando, né, lidar com aquilo que estava acontecendo ali na Alemanha, né, aquelas perseguições aos judeus, né, aquele discurso de ódio, aquele discurso totalitário, né, que apenas uma forma de existir era correta, outras formas, além de serem incorretas, tinham que ser eliminadas, por exemplo. Então essas pessoas, né, elas sonhavam, né, elas tentavam lidar com aquilo de uma determinada maneira, né? Então, os sonhos aqui, né, ele também se assemelha um pouco com as artes, né, que é essa tentativa de conseguir simbolizar, essa tentativa de colocar em palavras, né, o horror que as pessoas, né, vivenciam, por exemplo, né, de conseguir, né, simbolizar, né, de conseguir colocar em palavras esse horror, que é algo que hoje em dia também se repete na pandemia, né? Então, por exemplo, no começo da pandemia, né, a gente tinha algumas referências, né, que eram aquelas referências que estavam acontecendo fora do Brasil, né, como que os países estavam lidando com a pandemia, né? Então a gente tinha a referência do que dava certo, do que dava errado, né? E também as pessoas estavam, né, cada uma ali vivenciando a pandemia da maneira como elas, né, conseguiam ou não conseguiam também lidar com a pandemia, por exemplo. Então isso vai se refletir, né, também no sonho de cada uma dessas pessoas. Então nesses sonhos, né, a gente tem alguns elementos que aparecem, né, igual no sonho que a Kitty relatou, a questão da morte, a, a questão dos caixões, né? Então, o significante, né, dizendo psicanaliticamente, né, essa palavra morte, né, ela vai aparecer, né, no vocabulário, né, no discurso corrente nosso. Então, Covid é uma palavra que aparece, pandemia é uma palavra que aparece, morte é uma palavra que aparece. Então, é uma morte que começa distante, né? São outras pessoas que estão pegando e falecendo por Covid, mas a partir do momento em que isso vai se generalizando, né, vai havendo mais infectados, vai havendo um maior número de mortes, né, aquilo que era número, né, vai se tornando pessoas próximas a gente, né. Então isso vai causando cada vez mais
horror, né, em nós todos também. Então, né, no começo da pandemia, né, aparecia muito na clínica, né, esses sonhos. Esses sonhos eram bastante recorrentes, né, esses sonhos de falta de perspectiva, né, de não saber o que vai acontecer, por exemplo, do Brasil poder fazer, né, o que deu certo na Europa, por exemplo, mas também aquela experiência que aconteceu na Itália era algo que os brasileiros também temiam, né? E, e depois vai aparecendo também esses desamparos, né? Essa falta de cuidado do outro, né? Essa falta de cuidado do Estado, por exemplo, que vai deixando a gente desamparado, né? A gente igual uma criança sem os cuidados da mãe, né? A gente vai se sentindo ali desprotegido, né? A gente vai se sentindo violentado, né? Também. E isso, né, aparece nos sonhos. Isso aparece nos sonhos, né, eu acho que de todo mundo, né? A pandemia, ela é global, né? Afeta todo mundo, mas cada um vai lidar com ela de uma certa forma e cada uma vai ter, né, sonhos específicos, né? Podem ter sonhos em comuns ali, né? Mas ao mesmo tempo, né, como cada um vive a pandemia, né, a seu jeito, né? É singular, né, essa experiência, apesar dela também ser coletiva, né? Então isso é legal também, que é possível compartilhar, né? Então esse livro, né, que a Kitty leu, né, é legal porque traz as pessoas, né, de que elas não estão sozinhas, né? Tem outros também passando pelos mesmos dilemas, né? Tem outras pessoas também sonhando sonhos parecidos, por exemplo, né? Mas esse desamparo aí, ele é, né, bastante individual, né? A gente sofre, né, com ele, por exemplo, né? Justamente por conta das medidas, né, que vêm sendo tomadas, né? Todo esse tipo de coisa. E sobre esse desamparo, né, eu lembro muito de um sonho que o Primo Levi, né, teve nos campos de concentração ali durante a Segunda Guerra Mundial, né, que também foi uma outra experiência horripilante, né, foi um outro horror ali que as pessoas vivenciaram, né, e ele tinha um sonho recorrente em que ele não tinha o amparo do outro, né. Ele sofreu lá no campo de concentração, né? Só que ninguém podia ajudá-lo no sonho, ninguém podia e ninguém o ouvia, né? Ele relatava ali que os sonhos recorrentes dele eram esse, né? O outro não o amparava, o outro não o ajudava e o outro não o ouvia, né? Que eu acho que é o que está acontecendo diferente agora com esse livro, né? Esses sonhos eles têm um destinatário. Então, eu acho que uma das posturas, né, desses psicanalistas que organizaram esse livro é justamente essa, né? Esse sofrimento de vocês tem um destinatário, né? E isso é extremamente importante, porque não tem um desamparo total, né? Tem alguém ali que está ouvindo, né? Tem alguém ali que está tentando ajudar, né, essas pessoas, por exemplo. Tem outras pessoas também passando pela mesma situação, né, que vocês, assim, né? Então essa coletividade também muitas vezes é, faz com que a gente consiga passar, né, de uma maneira mais branda, né, de uma maneira menos pior, assim, né, com esse sofrimento, por exemplo. Muito interessante, porque, embora os sonhos sejam uma experiência absolutamente individual, mas na medida em que possa ser compartilhado, é um lugar de pertencimento. Acho que é isso que você está falando, né, Giovanni? E o livro tenta fazer essa tessitura, né, dos sonhos como uma expressão do coletivo. A pandemia é uma situação mundial, portanto coletiva, não há como sair dela, estamos todos vivendo isto, né? Então, compartilhar os sonhos, eu fico pensando nessa possibilidade de é, ampliar o diálogo, né? Ampliar a expressão e, a partir disso, tecer, portanto,
novos sonhos para a humanidade, agora falando de sonhos enquanto desejo, né, enquanto sonhos despertos, né? Sim, Andreia, eu acho que sim. Que na psicanálise mesmo a gente pensa assim, né? O sonho, ele tem um destinatário. E o Lacan mesmo postula, né, que o destinatário de um sonho é sempre o psicanalista, porque é justamente o lugar, né, em que aquela pessoa que sonha sabe que pode sonhar, sabe que pode falar sobre ele, né? Então, a partir do momento em que o Freud diz que os sonhos são importantes, né, que os sonhos dizem respeito ao sujeito, que os sonhos são uma via de acesso ao inconsciente, ou os sonhos também revelam, né, algo do desejo, né, que é isso que, né, que você comentou, né, André, tem o eu sonhei, né, então a pessoa diz sobre o sonho, tem eu sonho, né, que é aquilo que faz parte do devaneio, né, que faz parte da fantasia e que nos leva a querer mudar algo, né, no futuro. Então, os sonhos, né, eles aparecem assim também para a gente na clínica, né, da mesma forma em que vão aparecer outros discursos ali na clínica, né. Então, por exemplo, quando a gente pergunta algo sobre a história de vida daquele sujeito, né, sobre aquele sujeito que sofre, né, de depressão e a gente vai perguntar o que que é a depressão para ele, né, como que aquilo começou. Então, o sujeito ele também começa a se interessar pela história de vida dele, começa a perguntar para os pais como que foi a infância, começa a ir atrás da infância também, né, Andréia? Então isso acontece bastante assim, né, na clínica. E essa questão dos sonhos, eu acho que também, né? Então esse livro, né, essa pesquisa ali, né, que foi feita o ano passado, né, que foi aberta ali para as pessoas enviarem os seus sonhos, né? Então tem justamente essa proposta mesmo, ó, isso que vocês estão sonhando, isso que vocês estão passando, né, essa angústia que vocês estão tendo na pandemia, né, e que vocês estão tentando cada um aí lidar com ela, né, isso, né, isso tem um destinatário, né, primeiro foram esses organizadores, né, das faculdades, né, que a Kit comentou, e depois vai ser o público, né, de uma forma geral através do livro, né. Então, esses sonhos compartilhados, né, realmente, eles vão, né, dizer sobre cada um que sonhou, mas ao mesmo tempo também diz sobre nós, né? Diz sobre nós enquanto seres humanos, né? Diz, né, sobre nós enquanto, né, o que que a gente experimentou, né, o que que a gente está passando na pandemia, né? Então isso dá essa sensação de coletividade mesmo, né, que é extremamente importante. Você fala que o sonho tem um destinatário, né? Que esse destinatário é o psicanalista. E aí eu fico pensando, e quando não tínhamos psicanalistas? Quem seria o destinatário do sonho? Eu escutei uma entrevista recentemente. Tem algumas posturas e algumas culturas que dizem que o sonho é uma espécie de mensagem de nós para nós mesmos. Então eu queria que você comentasse um pouco como é isso. Boa pergunta, Kit. É, antes do Freud, né, as pessoas normalmente, né, elas sonhavam, mas o sonho tinha realmente o destinatário ali, elas mesmas, né? Ou poderia haver ali também, né, uma certa coletividade dos sonhos, né? Ou então poderia haver ali também aquilo que o Freud mesmo já trouxe na interpretação dos sonhos, né, que seria a chave de interpretação do sonho, né, que é aquilo que a gente compra na banca de revista, né? Então, os sonhos ali, né, eles poderiam ter, né, esse tipo de destinatário, que eu acho que era o que havia, né, antes do Freud ter inventado a psicanálise. Aí, a partir do momento que o Freud inventa a psicanálise, né, a partir do momento que o Freud coloca, né, a importância do sonho nas nossas vidas, por exemplo, né, e a partir do momento em que isso ganha uma certa repercussão, né, ao redor, né, quando a teoria psicanalítica vai começar a ser difundida, né, então as pessoas elas vão percebendo, né, que o sonho tem um destinatário, né, que o sonho tem uma interpretação, por exemplo, né, que não apenas a interpretação através de chaves, né, mas tem uma interpretação que diz respeito ali ao próprio sujeito, né, então
Eu acredito que, né, quando eu falo sobre isso, né, essa fala do Lacan, né, de que o sonho ele é dirigido, né, ao analista, é justamente dentro desse contexto clínico, né? Os analisandos, né, os pacientes, eles começam cada vez mais a sonhar, porque eles vão percebendo que o sonho diz algo, né, sobre eles, por exemplo. Então, nessa questão do destinatário, é justamente isso, né? Tem alguém ali que está interessado no que essa pessoa tem a dizer. Então, pode ser que antes do Freud, né, já houvesse pessoas interessadas também em sonho, né? Existiam ali, né, essa prática também, eu acho que na Grécia Antiga, né, que o Freud coloca ali no começo da interpretação dos sonhos, né, quando ele vai fazer uma releitura histórica, né, do papel do sonho na ciência, né, na sociedade. Então já havia essa prática assim antes dele, né? Só que aquele que acredita, por exemplo, que o sonho não tem significado algum, né, que o sonho não diz respeito a ele, por exemplo, então, né, essa mensagem ela fica perdida, né? Ela fica solta, por exemplo, porque para aquela pessoa o sonho não significa nada, por exemplo. Giovanni, você está falando então essa coisa do destinatário, do sonho, e aí eu me lembrei agora, dentro desse contexto, que tem uma fala do Siddhartha Ribeiro que diz, ele lembra, né, que o Salvador Dalí, ele tinha um método de se comunicar com esses sonhos. Diz que ele colocava uma colher na boca e aí ele ficava ali, assim, na frente de uma tela, meio que esperando o sono vir. E aí, a hora que a colher caía, ele acordava rapidinho para poder pintar esse sonho. Então, acho que também tem essa coisa do sonho ser essa conversa da gente com a gente mesmo, né? De trazer essas. E como é que a gente faz para lembrar isso? Enfim, como é que você. O que, que você poderia dizer, você que fala da arte, que tem esse trabalho aí com o grupo de cinema, como é que você entende a presença do sonho no fazer artístico, na produção artística audiovisual, enfim, como é que você entende isso? Bom, eu acho que na questão do Salvador Dalí, Kitty, eu acho que tem a ver com aquela proposta dele sobre o surrealismo, né? Que ele tinha algo a ver ali com as manifestações do inconsciente, né? E eu acredito que ele colocava a colher para acordar e lembrar do sonho, por exemplo, né? Justamente para poder, né, colocar essa manifestação ali do inconsciente na obra de arte dele, né? O Freud ele propôs, né, várias manifestações do inconsciente. Uma delas, por exemplo, é o sonho, a outra é o sintoma. Aí a gente tem os atos falhos, né, que a gente costuma chamar de ato falho. E tem também as tiradas espirituosas, né, que são os xistes. E a gente tem também, né, os devaneios, as nossas fantasias, por exemplo, que é muito disso, né, que o Freud também vai trazer, e é muito disso que os artistas, né, se apoderam para poder construir as suas obras de arte, por exemplo. Então, o Freud ele tinha um respeito muito grande, né, pelos artistas. O Freud sempre disse que os artistas estavam à frente, né, dos psicanalistas, porque os artistas já falavam sobre coisas que o Freud descobria, né, a conta-gotas ali na clínica, por exemplo. Então, o Freud, ali na obra dele, né, como ele falava sobre algo que era difícil de colocar em palavras também, né, como era algo difícil de falar, né, sobre o inconsciente, sobre os sonhos, por exemplo. Então, Freud muitas vezes ele recorria, né, aos artistas para encontrar palavras para dizer sobre o que ele estava tentando dizer, por exemplo. Então, os artistas, né, eles vão, né, muitas vezes produzir algo a partir daquilo que diz respeito a eles também, né, a partir daquilo que os incomoda, né, a partir daquilo que tem a ver com a história de vida deles, por exemplo. Né? Então, muitas vezes eles se expressam, né, através da arte, né, a maneira que eles têm, né, de se expressar. Então, isso é bastante importante, assim, e isso a gente tem bastante respeito, assim, né, na psicanálise. E falando do sonho, assim, né, o sonho,
né, o Freud ele não usou, né, o recurso do cinema, porque o cinema ainda estava começando, né? Mas o Freud ele usa muito termos, né, relacionados ao teatro, por exemplo. Então, a cena do sonho, né? Então, se a gente for pensar num sonho, né, vai ter bastante características ali, né, de um filme, por exemplo. Então, a elipse, né? A gente, né, está ali no sonho, né, em um determinado momento e passa-se não sei quantas horas, né, a gente aparece em outro lugar, né, então isso se assemelha um pouco à linguagem, né, cinematográfica. A gente vai ter os cortes, né, então a gente está num lugar, depois está em outro, a gente está olhando para uma coisa, depois olha para outra, por exemplo, ali no sonho, né, é, alguns elementos gráficos ali, né, que o Freud também traz, né, então um personagem representa 3 pessoas, né, e não apenas aquele único personagem, por exemplo, né, então isso são coisas assim que o Freud ele tem essa preocupação e ele traz, né, que cada sonhador também faz isso, né. Então isso eu acho que é a questão do que o Freud traz também, né, da transformação, né, das palavras em recursos visuais, né, que normalmente a gente sonha em imagens. Então, como que aquelas palavras, né, como que um pensamento nosso, né, se transforma em imagem quando a gente dorme, né, se transforma em uma imagem onírica, por exemplo. Então, isso Freud também traz, né, essa característica. Então, a gente pode pensar na questão, né, do roteiro sendo transformado, né, em filme, né, sendo transformado em imagem em um filme, por exemplo. Então, isso tudo a gente faz também internamente enquanto sonha. Então, essa também é uma das complexidades ali do sonho, né, que o Freud traz no livro A Interpretação dos Sonhos. Né? O Freud estava preocupado com todos esses elementos também. Ok. Se a gente pudesse, a gente ficaria horas, né? Conversando sobre sonhos. Afinal, é um assunto apaixonante, eu acho, porque nos inspira muito. Acho que os sonhos podem ser vistos também a partir de tudo que você falou e de outros pesquisadores, como uma potência, né? O Siddhartha Ribeiro, que a Kitty está lembrando, que é um neurocientista que vai fazer na pesquisa dele uma relação com a psicanálise e potencializa os sonhos no sentido de nos mostrar a possibilidade mesma de nos transformarmos através dos sonhos, né? de cultivarmos sonhos para a vida, novas perspectivas, e com certeza tudo isso está ligado sim com a arte, como você está dizendo, né, Giovanni? Então, gostaria de agradecer muito sua presença, sua contribuição aqui para o podcast Entre Vínculos. Eu queria emendar um pouco o que você trouxe, André, né, da questão da potência, né? Eu lembrei muito de um sonho, né, que eu tive uma vez, que era eu tinha medo de andar de avião, né? E no sonho eu tava entrando naquele corredor ali para entrar no avião, né? Aí eu lembro que eu acordei justamente nessa hora porque para mim não dizia respeito aquilo, né? Como que eu posso entrar no avião se eu tenho medo, né? Aí eu fui me questionar, né? Mas será que eu realmente tenho medo, né? Será que, né, esse sonho trouxe essa revelação mesmo, né? De que não era necessário, né, ter esse medo, por exemplo, né? Esse medo não precisava existir. Então isso entra, eu acho que em acordo, né, com isso que você diz, né, sobre a potência, né, sobre a potencialidade, né, sobre essa realização de desejo, né, nesse sentido, né. Por exemplo, eu queria viajar de avião, né, então eu precisava, né, me despertar daquele medo que eu tinha, por exemplo, né, e foi isso que o sonho meio que me trouxe, né, essa possibilidade de despertar, né. Andréia. Eu acho que essa possibilidade de despertar também é o que esses sonhos nos trazem também a respeito da pandemia, né? Dentro daquilo que você traz sobre
a coletividade também, né, André? Que as pessoas possam se despertar desse sono, né, que a gente se encontra, com essa impotência, com essa... O que nós vamos fazer, né, diante desse horror, né, que a gente vive, diante dessas decisões equivocadas, né, que estão sendo tomadas, né, Andréia? Tomara que esses sonhos despertem as pessoas. E muito obrigado a você e a Kitty, né, por terem me convidado para falar sobre um tema que eu gosto muito, né, para falar sobre psicanálise, que é uma coisa que eu gosto ainda mais, né, a arte também. Muito obrigado. Eu queria agradecer, então, Giovanni, pela presença, foi maravilhosa essa conversa, e queria lembrar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que nós estamos recebendo relatos de sonhos, e se você quiser e tiver um sonho para compartilhar, você pode compartilhar pelo site Recriando Vínculos, e pelo Instagram da Kitty Menezes, enfim, acho que você consegue achar a gente aí pelas redes. Então é isso. Agradeço a presença, agradeço a Andréa e lembro também que no próximo episódio a gente continua com esse tema. Muito obrigada.